Olá, seja bem-vindo ao nosso clube de leitura anual. Estamos no nosso 80º dia. Meu nome é Everton Alonso e hoje nós vamos iniciar mais um livro das Sagradas Escrituras. Iremos iniciar a leitura em Êxodo, no capítulo 32, iremos até João, no capítulo 11, retornaremos a Provérbios 8 e hoje iniciaremos o livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo enviado aos irmãos em Éfeso. Aqui, antes de iniciarmos a nossa leitura, eu gostaria de pedir que você possa deixar seu curtir, seu compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Assim que postarmos algo novo no canal, você será notificado. Em Êxodo, capítulo 32, o povo de Israel começa a ser rebelde e fazem um bezerro de ouro, que é o que nós vamos encontrar aqui em Êxodo, no capítulo 32. Diz assim as Sagradas Escrituras. O povo, ao ver que Moisés demorara a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os brincos de ouro e levaram a Arão. E ele os recebeu e fundiu, transformando num ídolo, e moldou-lhes com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. E então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocausto e sacrifícios de comunhão. E o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. E então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que eu lhe ordenei, e fizeram um bezerro em forma de ídolo, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício, e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tem em vista que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a sua ira contra o teu povo, que tirasse do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: Foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrependa-te do fogo da tua ira, tenha piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abrão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo: Farei-os que os seus descendentes sejam numerosos como a estrela do céu, e lhe darei toda a terra que lhe prometi, e será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara a fazê-lo sobre todo o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança, que estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e os que nelas estavam gravados foram escritos por Deus. Quando Josué ouviu os barulhos do povo gritando, disse a Moisés: Há um barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: Não é o canto de vitória nem de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou-se as tábuas no chão, aos pés do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-os nas águas e fez com que os israelitas o bebessem. E perguntou a Arão: Que fez este povo a você para que levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: Não te enfureças, meu senhor. Tu sabe bem como este povo é propenso para o mal. E eles me disseram: Faça para nós deuses que nos conduza, pois não sabemos o que aconteceu com Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhe disse: Quem tiver enfeites de ouro, tragam para mim. O povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão os tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou também: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Pegue em cada um a sua espada, percorra todo o acampamento, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, e o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: Hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado
mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu esse povo! Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá e guia o povo ao lugar que eu lhe falarei, e o anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelo pecado deles. Então o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Vamos agora ao Novo Testamento, lá no livro de João, no capítulo 11. Aqui nós vamos encontrar uma história emblemática da morte de Lázaro, que é muito conhecido dos leitores e amantes das Sagradas Escrituras, e também a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11 diz assim: Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era da mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os seus pés com o cabelo. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que a amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. E estes disseram: Mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Respondeu Jesus: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça. Quem vê a luz deste mundo, quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Jesus, Senhor, se ele já dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensavam que eles estavam falando simplesmente do sono físico. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente que não tenha estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava na sepultura havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria e confrontá-las e confortá-las pela perda de seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedirdes. Jesus disse: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição e no último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte, Maria disse: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro ali para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando, os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Aonde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, respondeu eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles lhe disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste.
Depois de dizer isso, Jesus bradou em voz alta: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem-me as faixas deles e deixem ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram ele. Aí está esse homem realizando sinais milagrosos. Se deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos vieram e tiraram tanto do lugar como da nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vós é o melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num só povo. E daquele dia em diante, resolveram lhe tirar a vida de Jesus. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, os denunciasse para que pudessem nos prender. Vamos agora voltar os nossos olhos e ler o que está dizendo lá em Provérbios, no capítulo 8, que é o chamado da sabedoria, onde a sabedoria está clamando e chamando em voz alta. Vamos à leitura? Provérbios capítulo 8, verso 1. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz nos lugares altos, junto ao caminho. Nos cruzamentos elas se colocam, ao lado das portas, à entrada das cidades, portas dentro, ela clama em voz alta. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz, vocês inexperientes, adquiram a prudência, vocês tolos, tenham bom senso, ouça, pois todas coisas importantes para dizer, os meus lábios falarão o que é certo, a minha boca falará a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, e nenhuma delas é distorcida ou perversa, para que o discernimento são todas claras e retas, para que o conhecimento tenha bem a vocês. Prefiram a instrução à prata ao ouro, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis, e nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar do perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder, pois o meu intermédio os reis governam, e as suas autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres e todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. Comigo estão as riquezas e as honras, a prosperidade e a justiça duradoura. Meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que amam e enchendo seus tesouros. O Senhor me criou como um princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existiam fontes de água, antes de serem estabelecidos montes e de existirem colinas, eu nasci. E ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó, como o qual se formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá eu estava. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu a fonte do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado, e eu era o seu arquiteto. De dia e de noite, eu era o seu prazer, e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos.
Ouçam a minha instrução e serão sábios, não as desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride, e todos os que me odeiam amam a morte. Vamos agora para a nossa última leitura do nosso dia. Nós iremos começar hoje a leitura do livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo, enviado aos irmãos de Éfeso, onde o apóstolo Paulo ele fala das bênçãos espirituais em Cristo e de ação de graças e oração. Diz assim, Efésios no capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, do perdão dos pecados, e de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito. E que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito da sua vontade, a fim de que nós, os quais primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo como o Espírito da promessa, o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até que a redenção daqueles que pertencem a Cristo, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor demonstrado para com os outros santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando em orações, e peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para aqueles que o chamou, aqui as riquezas da gloriosa herança dele, nos santos, a incomparável grandeza do seu poder, para conosco, os cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, e este poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos, fazendo assentar à sua direita nas regiões celestes, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, e a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da leitura bíblica. Continue firme, focado. Nós vamos vencer e eu tenho certeza que no final do ano iremos dizer: eu li a Bíblia toda em um ano. Um abraço, que a paz do Senhor alcance o teu coração. Até lá, se assim Deus nos permitir.